Bom dia, a Igreja Verbo da Vida em Rio Doce quer te desejar um excelente final de semana através desta programação do Reinar em Vida. Nós temos uma notícia muito especial para compartilhar com você hoje. Nós estamos lançando neste dia 20 de fevereiro a nossa nova campanha. Vamos para o Rema Rio Doce? E aí, o que você acha disso? Você quer estudar a Bíblia? Você quer conhecer um pouco mais de Deus? Você vai ter a oportunidade, quem sabe, de ser um contemplado, o sorteado desta grande promoção. Eu vou te explicar como que você pode ganhar esta matrícula para ser um aluno do Rema Rio Doce no ano de 2016. Para participar é muito fácil. Primeiro é necessário que você se inscreva no canal do programa Reinar em Vida no YouTube. Depois curtir a página do nosso programa e também curtir a página do Rema Brasil Rio Doce Olinda. Convide um amigo seu para assistir a aula do Rema Rio Doce, usando a hashtag Vamos pro Rema Rio Doce. O regulamento completo desta promoção você pode conferir em nossa página no Facebook. Tomara que você seja o grande felizardo e seja o aluno do Rema Brasil Rio Doce nesse ano de 2016. Caso você já tenha feito o Rema ou você seja menor de 16 anos, ou se você for de outro estado, você pode transferir o seu prêmio para alguém que mora aqui em Pernambuco, na cidade de Olinda, e que deseje estudar no Rema Brasil. As aulas do Rema Rio Doce começarão no próximo dia 26 de fevereiro. Você pode assistir a primeira matéria inteiramente grátis e efetuar sua matrícula até o dia 18 de março. Quem sabe no dia 12, se você participar da nossa promoção, você poderá ser o contemplado. Não se esqueça que nós temos 6 unidades na região metropolitana do Recife. Vamos agora conferir o Momento Rema com um dos diretores do Rema na unidade de Candeias. Oi gente, meu nome é Itla, eu sou diretora do Rema de Candeias e eu vim aqui para falar um pouco sobre o Rema para vocês. O Rema é uma escola que a gente costuma falar, é uma escola do Espírito. É uma escola onde nós nos reunimos ali toda segunda, quarta e sexta para aprendermos mais do Senhor, para estarmos estudando a palavra. E você, quando você vier, vai ter a oportunidade de perceber que é algo diferente, que é algo de Deus. Quando você vem assistir uma aula, você não sai da mesma forma que você chegou. Isso aconteceu comigo, né? Eu pude aprender do Senhor, eu pude crescer no meu ministério. O Senhor pôde me dar direções através do Rema. Então eu convido você que quer crescer no Senhor, que quer aprender mais da palavra, venha participar de uma aula demonstrativa. Nós vamos ter aula demonstrativa em fevereiro, no dia 14, às 18 horas, ali na nossa igreja local. E nós vamos estar passando um pouco da visão do Rema. Fora disso, você vai ter aulas poderosas durante 2 anos. Venha participar, nossas instalações ficam na Avenida Presidente Kennedy, 1439C. Ali em Candeias, nas 3 faixas. Nosso telefone é o 30930671 ou 95415414. O Rema é sem palavras, é muito bom. Só você chegando lá e provando para ver. Porque o Rema mudou a minha vida e vai mudar a sua também. Então vem!
que nasceu de novo tem o poder de usar o nome de Jesus. Você tem autoridade sobre as finanças. Você tem autoridade por todo aquele que você está te aborrecendo. Você tem autoridade de mudar circunstâncias dentro da tua casa, dentro da tua família. Trazer o teu filho para perto, tua filha para perto. Até tua sogra vem. E vocês vão aprender um slogan comigo agora. E o diabo não vale nem um bombom. Amém? Mas você não tem parte com ele, fica tranquilo. Que todas as notícias que ele está te trazendo nesses últimos tempos, e a mim também, não pertence a você, porque o governador dessa terra, a autoridade suprema, repousa sobre todo crente. Diga: sobre mim. Amém, amado? Eu quero começar essa ministração com essa declaração. Deus não criou o ser humano para andar de acordo com os padrões do mundo, mas Deus criou o ser humano para andar segundo os seus princípios. Amém, queridos? Então nós devemos, em Cristo Jesus, andar na contramão do mundo. E é o desejo de Deus que todo ser humano venha andar na contramão do mundo, venha andar de acordo com a sua palavra. E vamos aprender como é que se anda de acordo com a palavra de Deus. Se anda de acordo com a palavra de Deus andando pela fé. Amém? Abra lá em Hebreus capítulo 11. Diz o seguinte: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível vê existir das coisas que não aparecem. Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Aleluia! Então diga assim comigo: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então a Bíblia diz para mim e para você que nós agradamos a Deus quando estamos andando pela fé. E andar pela fé é ter sua vida estabelecida nos princípios da palavra de Deus e agir de acordo com esses princípios. Porque, querido, o mundo está falando em crise financeira, está falando em falta, o mundo está falando, querido, em enfermidades, mas a palavra de Deus diz para mim e para você que a resposta para a crise financeira sobrará. Amém. A palavra de Deus diz para mim e para você, querido, que o nosso corpo não é para carregar doenças. Amém. É para transportar o Espírito Santo de Deus. É para transportar a unção de Deus. Então eu tenho que crer naquilo que Deus diz e andar de acordo, porque fé é um fundamento, fé é uma base para você construir a sua vida em cima dela. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia vai dizer para mim e para você como é que nós vencemos o mundo. 1 João 5,4 diz o seguinte: porque todo o que é nascido de Deus vence o, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O mundo aqui, um dos significados que dessa palavra mundo, um dos significados é uma multidão de incrédulos. Eu quero que você compreenda, querido, e agarre isso pela fé, porque a Bíblia diz, no começo do capítulo 12 do livro aos Hebreus, da Epístola aos Hebreus, depois de relatar o capítulo 11, que vem ali elencando diversos homens e mulheres que pela fé agradaram a Deus, pela fé venceram circunstâncias desfavoráveis. Aí diz que nós estamos com uma nuvem de testemunhas nos rodeando, que venceram pela fé. Mas a Bíblia também diz, querido, que existe uma multidão de incrédulos que estão no mundo, que estão lançando palavras contrárias àquilo que Deus diz. Mas nós temos que ficar com a palavra de Deus. Nós temos que andar de acordo com aquilo que está escrito na Bíblia.
E se sem fé é impossível agradar a Deus, e se eu tenho que agradar a Deus mediante a fé, e se a Bíblia já diz para mim que uma vez que eu nasci de novo, sou filho de Deus, e eu tenho uma fé que vence ao mundo, como eu devo adquirir essa fé, para estar muito mais fortalecido em meio às adversidades? Diga assim, ouvindo. Diga assim comigo, a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a pregação de Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 17, diz o seguinte: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé vem pela pregação, ou seja, pelas boas novas do Evangelho. A fé vem pelo relatório bíblico. Agora, queridos, a fé, ela não nega, queridos, os fatos. A fé, ela não está baseada nos seus sentidos naturais. Eu não preciso ver primeiro para depois crer. Eu tenho que crer no que Deus diz, então eu vou ver. Como é que nós sabemos? E eu quero falar inclusive para você que está nos assistindo na sua residência. Como é que nós sabemos que Deus está conosco? É preciso que eu sinta um arrepio no meu corpo para saber que Deus está comigo? Não. A Bíblia garante. Jesus Cristo disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu não preciso sentir um arrepio para saber que Deus está comigo, porque Ele já está comigo. Então, nós não negamos, queridas, as circunstâncias que às vezes se levantam contra mim e contra você, que são circunstâncias desfavoráveis, porque existem circunstâncias que são boas, mas as que são desfavoráveis, queridos, nós não negamos. Agora, nós não vamos dar atenção a elas. As circunstâncias que são favoráveis, nós celebramos. E de fato você tem que celebrar a sua vitória antes mesmo de você ver manifesta no natural. Porque você é um ser sobrenatural em Cristo Jesus. Você é uma nova criatura. Você está no reino de Deus. E esse reino domina sobre todas as coisas. Não existe causa demasiadamente impossível para Deus. Certa feita eu estava viajando de avião, e quem teve a oportunidade já de viajar de avião vai saber o que eu vou dizer exatamente agora. E queridos, quando você está ali no aeroporto se preparando para embarcar, então você vê aquela nave grande, tudo. De repente você está a caminho do aeroporto, de repente você se depara com alguns prédios que são altos, de 10 andares, 15 andares, e aí você de repente se vê tão pequenininho diante daquelas alturas. Mas quando você está lá em cima, querido, e de repente decolou, não chegou nem a subir tanto, aí a sua vista consegue alcançar a terra aqui, e você vê como os prédios são pequenininhos. Sabe que a Bíblia garante para mim e para você que nós já estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus? Sabe que Deus não quer que você enxergue seus problemas de baixo para cima, mas sim de cima para baixo. Porque você olhando, querido, lá de cima, na posição de autoridade que você já está assentado em Cristo Jesus, tudo já está resolvido pela fé. Porque Jesus bradou: está consumado. E Ele disse: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Fé no que está escrito na Bíblia. Então eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que você seja acometido de uma enfermidade, e de repente, querida, a Bíblia diz que Jesus já levou todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Ele carregou sobre si. Então, querido, deixa eu te falar um negócio. Nós consideramos a medicina, nós respeitamos a medicina, nós respeitamos os médicos, mas respeitamos muito mais a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que eu já estou curado. E eu tenho que ficar com o que a palavra de Deus diz. É com esse relatório. Porque pregação também, o significado é relatório. Eu não vou ficar com relatório, querido, de um desengano de um médico. Eu vou ficar com relatório, querido, da Bíblia. E nós sabemos que Deus também cura através da medicina. Está comigo, querido?
Mas eu quero te dizer, querido, para mim e para você, nós temos que ficar dando a primazia a esta palavra. Eu não estou dizendo que você não possa procurar um médico. Deixa eu te falar um negócio, querido. É muito bom, é bênção para nossas vidas a medicina. Mas eu quero te dizer o seguinte: às vezes a própria medicina, o médico, ele chega para você e diz: olha, só Deus. Agora eu quero que você pense a respeito disso que eu vou te dizer agora. Será que você vai depositar a sua confiança em Deus só nesse momento ou a partir de? Por que não depositar desde já? Marcos 5,35 diz o seguinte: falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crer somente. Agora, querido, no versículo 34 desse mesmo capítulo, Jesus está falando para a mulher do fluxo de sangue, e ele finaliza a conversa com ela dizendo: filha, a tua fé te salvou. Ou seja, a tua fé fez com que você vencesse essa circunstância adversas que você estava vivendo. A tua fé fez com que você vencesse a enfermidade. A tua fé fez com que você vencesse a multidão e chegasse até a mim. A tua fé vai fazer você vencer todas as coisas. Amém, queridos? E aí, de repente, querido, nós sabemos que Jairo chegou e fez um pedido a Jesus. E aí, nesse intervalo de tempo, Jesus teve que parar, porque uma multidão estava seguindo a ele, e essa mulher do fluxo de sangue tocou na orla das suas vestes, porque ela dizia consigo mesma: se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, eu ficarei curada. Ela foi em busca daquilo que ela estava precisando. Está comigo? E aí, querido, já estava ali esperando, acompanhando Jesus, e de repente chegam algumas pessoas, como de repente chegam algumas pessoas para mim e para você. Muitas vezes nós temos projetos, nós temos sonhos, nós temos alvos nas nossas vidas, seja como indivíduo, seja na vida familiar, seja na vida profissional, seja na vida no contexto ministerial. Cada um de nós, querido, temos sonhos e desejos para serem realizados, não é verdade? E muitas vezes nós até compartilhamos esses sonhos que nós temos. E muitas vezes, querido, aparecem pessoas, como apareceram aqui, para chegar para Jairo e dizer assim: olha, não incomoda mais Jesus não. Em outras palavras, eles estavam dizendo: não tem mais jeito. Mas a Bíblia diz que Jesus se virou para Jairo e disse: Jairo, não temas. Todas as vezes, querido, que uma situação adversa quer trazer temor ao seu coração, você vai ouvir da parte de Deus isso: não temas, não temas, não temas, não temas, crê somente, crê somente, crê somente. Por quê? Porque o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Então, querido, buscar a Deus, se encher de fé, é você buscar a Bíblia, é você ler a palavra, é você estar orando, é você estar em comunhão com Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação de Cristo, ouvir a palavra ungida. Mas eu quero te dizer, querido, incredulidade também vem pelo ouvir. Mas aqui a Bíblia diz que Jesus, sem acudir, eu amo isso, querido, sem acudir, sem dar atenção, sem considerar aquilo que estava sendo dito. Sabe, querido, quando alguém chegar para você e disser assim: olha, não tem mais jeito para você, aí você vai dizer assim: tem, porque eu creio. Sabe o que está acontecendo? Você não está acudindo a esse comentário, ou seja, não está aceitando, não está considerando, você está considerando o que Deus diz. E a Bíblia diz que quando você considera o que Deus diz, você está agradando a Deus. E quando você está agradando a Deus, querida, a Bíblia diz que Ele se torna presenteador. Deus ama dar presentes, mas para aquele que está vivendo pela fé. Está comigo? Diga: eu estou andando em Cristo Jesus, na contramão do mundo. Não, diga isso mais alto para a gente ouvir. Diga assim: eu estou andando em Cristo Jesus, na contramão do mundo. Diga: os princípios do mundo não têm poder sobre a minha vida, porque eu estou andando pela fé. Glória a Deus.
Aleluia. Glórias. Deus não criou o ser humano para ser eco do diabo. Deus criou o ser humano para proclamar as verdades de sua palavra. Como nós temos que liberar nossa fé? Como liberar a nossa fé? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, diz o seguinte: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei por isso, também nós cremos por isso também falamos. Agora, como foi que você recebeu a salvação em Cristo Jesus? Ouvindo a respeito da salvação. E uma vez que você ouviu a respeito da salvação, você foi gerado em fé. E você recebeu que espírito? Esse espírito da fé, que crê com o coração e fala com a boca. Então, ainda que você esteja, querido, nas suas emoções, se sentindo abalado diante do problema, olha, pastor, o senhor não sabe nem 1% do que eu estou passando. Deixa eu te dizer, se você souber que pelo menos, se sua fé é do tamanho de um grão de mostarda, você vai mandar esse monte sair da sua vida. É o suficiente. Porque muitas vezes, querido, muitas pessoas que já nasceram de novo, acham que vão resolver os problemas, querido, se tiver uma fé muito grande, e ficam se espelhando nos grandes homens e mulheres de Deus que estão na sua frente. Mas deixa eu te falar um negócio, você deve se espelhar em primeiro lugar na palavra. Amém. E Jesus disse, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer esse monte, ergue-te daqui e vai passar para o outro lado. Agora, uma vez que você já foi gerado em fé, porque ouviu a palavra da salvação, que gerou fé no seu coração, e você confessou com a boca a Jesus Cristo como Senhor, você já tem fé. Ei, você já tem fé para resolver esse problema. Agora, nós sabemos, querido, que fé cresce. Então, da mesma forma que você recebeu fé para a salvação e para resolver algumas coisas que está passando na sua vida que não está de acordo com a Bíblia, você vai aumentar a sua fé. Como? Ouvindo mais ainda, mas também vivendo o que está ouvindo. Marcos 11, versículo 12, diz, no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus, nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto, e foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam, derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Em vindo à tarde, saíram da cidade, e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se-lhe, falou, mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse, tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele, ou assim será feito. Tem algumas traduções que dizem que assim será feito. Então, querido, presta bem atenção, Jesus está ensinando para mim e para você, e na ocasião, quando ele disse isso para seus discípulos, que nós temos a fé do tipo de Deus, a fé que diz, e mesmo que não esteja vendo, já sabe porque crê que já aconteceu. Está comigo? Não foi assim que Deus criou todas as coisas? Deus disse, haja luz, e houve luz, e ele foi criando as coisas com o poder da sua palavra, e ele transferiu, querido, esse poder para mim e para você. Você tem poder de criar o seu mundo ao seu redor, com as palavras que vão sair da sua boca.
Mas Deus espera que as palavras que saiam da sua boca sejam as palavras que Ele já disse para mim e para você dizer. Agora preste bem atenção, os discípulos, eles estavam convivendo com Jesus diariamente, e eles já estavam acostumados a ouvir Jesus dizer algo e acontecer de imediato. Eles ouviram, querido, quando Jesus disse assim, repreendeu o vento, acalmou o mar, e imediatamente. E de repente eles se pararam diante de uma situação que Jesus falou para a figueira, e nada aparentemente aconteceu, e chamou a atenção deles. E aí, querido, mas só que quando passou no outro dia, porque Pedro ficou meditando a respeito daquilo, eu acredito que Pedro ficou assim pensando, querido, meditando consigo mesmo, poxa, Jesus falou e nada aconteceu, Jesus falou e nada aconteceu. E no outro dia ele disse, mestre, a figueira que você determinou que não daria mais fruto, ela secou desde a raiz. Aí Jesus disse assim, tende fé em Deus, ou a fé do tipo de Deus, porque se alguém disser, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim vai acontecer. Amém. Em outras palavras, ele está dizendo para Pedro, Pedro, quando eu falei para a figueira, eu sabia que ia acontecer. Amém. E eu quero que você haja da mesma forma. Porque quando você diz o que Deus diz, você daí por diante não tem mais que se preocupar se vai acontecer ou não, porque Deus se responsabiliza. A Bíblia nos diz lá em Isaías capítulo 55, versículo 11, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas antes fará o que me apraz, e prosperará para aquilo a qual designei. E a Bíblia diz que aquele que fala, fale segundo os oráculos de Deus, segundo os pensamentos de Deus, segundo o que está escrito na Bíblia, segundo aquilo que Deus diz. Então, querido, deixa eu te falar um negócio, Deus chamou a mim e a você para vivermos pela fé. Amém. E andarmos na contramão do mundo. Amém. É por isso que nós declaramos, querido, que não estamos em crise. Isso não é um chavão, isso é uma realidade em Cristo Jesus. Amém. Eu não estou em crise financeira, você não está em crise financeira, você está em Cristo. Amém. Nós somos mais do que vencedores em todas as coisas, querido. E sabe o que foi que Jesus ensinou também nesse mesmo texto para mim e para você? Fale para a raiz do problema. O mar estava lá agitado. Ele disse, vento, para. Porque quem estava agitando o mar? O vento. Amém. E eu quero falar agora para você que está nos assistindo. Nunca desista dos seus sonhos. Nunca desista da sua família. Deus tem um plano para você e para a sua família. E se você ainda não recebeu essa preciosa salvação em Cristo Jesus, nós não estamos convidando você para fazer parte de uma religião. Nós estamos convidando você para ter a vida de Deus dentro de você mesmo e desfrutar de uma vida sobremodo excelente aqui na face da terra. Jesus te ama. Não desista da sua vida. Amém. Se você foi abençoado e enriquecido com essa palavra, não esqueça de compartilhar com seus amigos. Também não se esqueça da nossa promoção, #Vamos pro Rema Rio Doce. Eu espero que você participe e que você seja realmente o grande vencedor dessa maravilhosa promoção. Próximo sábado tem mais Reinar em Vida para você. Eu te espero até lá. Deus te abençoe.